Opa, fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma breve introdução aqui sobre Angular Signals, que é um recurso que veio agora na versão 16 do Angular, que foi lançada, se eu não me engano, no começo de maio de 2023 agora. Ele está marcado como Developer Preview, ou seja, não é indicado a gente utilizar ele em aplicações que estão em ambiente de produção. O ideal é a gente utilizar ele ali para fazer teste, para descobrir como é que ele funciona, aprender e até mesmo dar sugestões ou feedbacks para o time do Angular, tá? E assim, antes de entrar aqui na apresentação, qual que é assim o principal objetivo do Angular Signals? É prover mais reatividade para as nossas aplicações, de forma a ajudar o Angular na detecção de alterações, para que ele faça uma detecção mais granular. E a gente vai ver isso aqui já já. Bom, mas vamos começar aqui. Primeiro, o que é um signal? Bom, ele basicamente é como uma variável, tá? E essa variável ela é como se fosse um invólucro em torno de um valor, ou seja, ela guarda um valor dentro dela, tá? Eu usei esse termo invólucro aqui, mas é como se fosse um embrulho, um pacote, uma caixinha. Na documentação do Angular, eles usam o termo wrapper, que se a gente for traduzir é como se fosse embrulho. Então é a mesma ideia, tá? Ele vai envolver, ele vai guardar um valor para a gente dentro dele. Esse valor, a diferença do signal para uma variável comum é que esse valor ele vem acompanhado de uma notificação. Essa notificação ela serve para alertar todos os consumidores, ou seja, qualquer código na nossa aplicação que utilize ou que esteja inscrito, entre aspas, naquele signal. E os signals eles podem ser graváveis ou de somente leitura, o que também tem assim uma certa diferença com as variáveis comuns. E que tipo de valores um signal pode guardar? Bom, é de qualquer tipo, na verdade. Ele pode guardar valores primitivos, né? String, number, boolean. Ele pode guardar objetos, né? Ou seja, estruturas um pouco mais complexas, né? Pode guardar também arrays. E para a gente acessar esses valores, a gente utiliza uma função getter. E essa função getter, ela ajuda o Angular a rastrear onde aquele signal é usado. Por isso que eu comentei sobre a questão de melhorar ali o change detection do Angular, né? A detecção de alterações do Angular. Bom, e como a gente pode criar um signal? O signal basicamente ele tem três primitivas reativas, né? Reactive primitives, que são a função signal. Essa função signal ela cria um signal gravável, ou seja, um writable signal. E quando a gente cria um signal gravável, ele tem esses três métodos embutidos nele, que é o set, o update e o mutate. O set ele basicamente substitui o valor atual do signal por um novo valor. O update substitui o valor do signal com base no valor que estava nele antes, ou seja, a gente consegue utilizar o valor anterior para setar um novo valor. E o mutate ele atualiza o valor do signal com base em uma função que recebe o valor anterior como argumento. Nesse caso aqui, ele é mais comum, ele é mais útil para objetos ou arrays ali, estruturas mais complexas, tá? Então, vamos voltar. Então, a gente viu a função signal, tem a função computed, que basicamente cria um signal computado, é um signal que ele observa outros signals, a gente utiliza outros signals dentro dele para compor uma coisa mais abrangente, tá? E tem o effect, que é basicamente uma função de efeito colateral, que ela é executada toda vez que um signal notifica essa função, né? E aqui tem outras duas funções, que é o toSignal e o toObservable. O toSignal é uma outra forma de criar signals, que ele meio que converte um observable para signal. Só que é um signal somente leitura. A gente não vai ter ali o set, o update e o mutate, que só estão presentes em signals que são graváveis, ou seja, writable signals. E o toObservable ele é ao contrário, a gente converte um signal para observable. E quais as vantagens dos signals? Bom, primeiro, um rastreio mais granular de onde o estado é utilizado, ou seja, de onde aquela variável está sendo utilizada. Eles são imutáveis, lazy e componíveis. O que eu quero dizer com imutáveis? Né? Eu mencionei que eles são graváveis, mas eles são imutáveis. O que isso significa? Eles são imutáveis na questão
de que a gente não pode reatribuir um valor para aquela variável. Ou seja, imagina aquele exemplo que eu dei da caixa. Dentro da caixa, o signal é como se fosse uma caixa. Dentro dessa caixa vai ter um valor. Ser imutável significa que a gente não pode jogar essa caixa fora e pegar uma outra caixa. O que a gente pode fazer é alterar o valor que tem dentro dela. E isso significa que ele é gravável. Mas ele é imutável porque a gente não pode simplesmente descartar essa caixa e pegar uma outra caixa e colocar no lugar dela. Como a gente faz, por exemplo, com uma variável int. Eu tenho uma variável int, uma propriedade int no meu componente, eu posso simplesmente pegar e substituir o valor dela por um outro valor. O que não é o caso do signal. O signal em si ele permanece o mesmo, o que muda é o valor que tem dentro dele. A gente vai ver isso com mais calma já já, né? Eles são lazy porque eles só emitem eventos quando tem pelo menos um consumidor inscrito neles, né? Então eles economizam recurso. E eles são componíveis porque eles podem ser combinados com outros signals, como eu mencionei anteriormente, né? Então ele também ajuda a simplificar o código e deixar ele mais reativo. Ele melhora a performance no change detection. Ele, como eu falei aqui, ele deixa o código mais reativo e declarativo, né? A gente precisa utilizar menos pipes do RxJS, né, ou RxJS, e também ter menos preocupações com subscribe e unsubscribe, né? E também ele facilita o teste porque a gente consegue definir valores estáticos para ele. E aqui é uma comparação de signal e observables, tá? Não que um vá substituir o outro, mas só para a gente entender algumas diferenças. Os signals eles criam e consomem eventos assíncronos como os observables, né? E eventos assíncronos é essa definição aqui que é um evento que ocorre fora do fluxo normal da aplicação, certo? Só que os signals eles são uma forma simplificada de observables. A gente não tem que se preocupar com subscribe, com unsubscribe, de ter um monte de pipe ali envolvido, né? E eles possuem as mesmas características básicas. Eles são fonte de eventos assíncronos e eles permitem a inscrição de vários consumidores, vários observadores, né? E nos signals não é necessário fazer e cancelar a inscrição, como eu mencionei, já que a gente tem uma função getter e essa função getter é o suficiente para a gente pegar o valor atual do signal. E a inscrição ela ocorre no momento que chamamos o método getter do signal. Beleza. Agora vamos praticar, né? Bom, eu deixei pronto aqui um projetinho com um componente simples para a gente dar uma olhada nele e converter ele para utilizar os signals, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está o nosso componente. Ele é basicamente um botão com o número e a cada clique nesse número, ele vai aumentar o valor aqui de dentro. E a ideia é que esse double aqui, ele também aumente conforme esse valor, ou seja, esse valor vai ser sempre o dobro do que está dentro do botão, tá? Então vamos dar uma olhada em como está aqui definido o nosso componente. Por enquanto a gente não está utilizando o signal. A gente tem aqui uma propriedade counter, que inicializa com 0, e uma propriedade double, que inicializa com o counter vezes 2. Como o counter é 0, o double vai ser 0 também inicialmente. Então, o que se espera aqui quando eu clicar é que o double mude, mas ele não está mudando, porque esse componente ele não está totalmente reativo, né? Esse valor do double ele está sendo definido uma única vez e não está sendo alterado. Sem os signals, vamos tentar ver as possibilidades que a gente tem de tornar esse double aqui mais reativo, digamos assim. A possibilidade assim que acho que todo mundo aí deve ter pensado logo de primeira é, bom, pega esse double e sempre que incrementar um counter, altera ele também dentro do próprio método que altera o counter, certo? Então seria basicamente o thisCounter vezes 2. Ok, funcionou, né? Ele está mudando o valor aqui de dentro e está mudando o double também. Uma outra possibilidade é, na verdade, esse double ser uma variável, um get aqui no meu componente. Então, eu vou falar assim, double 2 só para diferenciar ali do nome de cima. E ele vai retornar basicamente o thisCounter vezes 2. E aí aqui, em vez de chamar esse cara, eu chamo o double 2. Vai funcionar também. Apesar de que não é uma recomendação utilizar funções aqui no template, por uma questão de performance.
Só que quando a gente lida com funções muito baratas, muito simples, tipo essa aqui, que ela basicamente só retorna um valor, ela não é cara, ela não faz processamento em array, não faz filtro nem nada, não tem muito problema isso daqui. Essa recomendação, ela é uma recomendação assim generalizada, que é para a gente evitar de ter problema, mas não que utilizar a função de modo geral vai ser um problema, tá? Então, beleza. Aqui é uma segunda opção. E uma terceira opção, deixa eu voltar isso aqui para o double. Uma terceira opção é utilizar o RxJS, é utilizar o que tem ali de observable. Então, por exemplo, esse counter ele poderia virar um new behavior subject, subject aqui do RxJS. E o double, ele na verdade vai se tornar um counter.pipe map do RxJS também, value vezes 2. E aqui esse counter, a gente vai fazer sempre um counter.value, não, next, this counter.value mais 1. E aí, é claro, a gente tem que vir aqui e utilizar o async pipe do Angular nesse e nesse. Deixa eu salvar tudo. Bom, tá funcionando. Esse aqui já é um código bem mais reativo, só que um pouquinho mais complicado, né? Tipo, para fazer uma coisa simples dessa aqui, eu precisei usar pipe, map, e isso é porque eu só quero que ele exiba aqui o dobro do valor que tem dentro do botão, beleza? Agora vamos partir para os signals de fato. Tá, vamos parar de enrolação aqui e vamos partir para os signals. Então eu vou pegar aqui. Espera que ele autocompletou aqui. Ele vai começar com 0. Então percebe que ele retorna para mim, ó. É uma função signal, igual eu comentei lá na apresentação, beleza? E ela retorna um writable signal do tipo number, tá? Ou seja, é um signal gravável, a gente consegue alterar o valor dele. E esse double, ele vai ser um computed do Angular Core. Esse computed ele vai receber uma função que vai ser esse thisCounter vezes 2. Percebe que eu usei o parênteses vazio. Isso aqui é o getter, tá? Esse getter eu vou estar retornando o valor do counter, mas não só o valor. Da feita que eu uso esse getter aqui, eu também vou estar meio que me inscrevendo nesse signal. Então, a cada alteração que ocorrer nesse signal aqui, esse computed ele vai ser disparado de novo, beleza? E agora só falta a gente setar aqui o valor. Então, a gente tem aqui, ó, percebe que a gente tem o set, a gente tem o update e a gente tem o mutate. Vamos utilizar primeiro o set. Para utilizar o set, eu precisaria pegar o counter mais 1. Igual a gente fez ali no next, mais ou menos. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar isso aqui e vai chamar a função getter aqui também. Que como eu falei, como é uma função que só retorna um valor, ela não é cara, não tem uma avaliação cara para o Angular, então ela não vai ter um impacto na performance do Angular. E inclusive tem esse artigo aqui, desse amigo, no Medium. Ele está traduzido aqui, eu traduzi com o navegador, beleza? Ele até fala aqui. Cadê? Nova detecção. Aqui. Chamada de funções em modelos, né? Quando ele fala modelo é o template. Aí perguntou, nós geralmente vamos usar chamadas de função em modelos, isso não é ruim? A resposta é, pode ser ruim e a resposta longa é, não é tão ruim se a avaliação for barata e os sinais serão baratos, porque eles só vão retornar um valor ali de dentro, né? E aqui ele explica melhor e tal, né? Se quiser pode pausar o vídeo aí para dar uma lida, mas em resumo no caso dos signals, não tem problema porque ele só retorna o valor que está dentro do signal. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso componente. Agora ele já está utilizando os signals, né? E se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que ele já está reativo. Então aqui ficou com uma escrita bem mais simples, tá? E agora vamos fazer utilizando o update.
discounter update. Aqui a gente vai ter o valor atual disponível. E esse valor a gente pega e fala mais um. Então percebe que a gente não precisa mais chamar o próprio counter, o próprio signal para atualizar ele. A gente tem aqui o valor, tem a função update que serve justamente para isso. E agora está funcionando do mesmo jeito, né? O mutate ele não funciona nesse caso aqui. Para atualizar o mutate, a gente precisaria criar, sei lá, um, um signal aqui um pouquinho mais complexo, digamos assim. Então a gente pode criar objeto nos signals como eu comentei. Então vamos colocar aqui name, fulano, last name, né, que é o sobrenome, Costa. E quando a gente, eu vou printar esse person aqui, vou colocar ele numa person JSON. Vou usar o pipe JSON aqui. Vamos ver como é que ficou primeiro. Tá. Ó, quando eu clicar aqui, eu vou fazer só um teste com vocês. This.person.mutate. O mutate ele serve para cenários como esse aqui, mais ou menos. Então a gente vai ter aqui uma person.name, vai receber agora ciclano. Então quando eu clicar aqui, ele vai mudar de fulano para ciclano. Pronto. O mutate ele tem essa ideia. Então a gente recebe aqui uma função em que eu vou ter o valor que está dentro do signal, eu vou poder alterar o que está aqui dentro dessa propriedade name aqui, por exemplo. Então eu consigo alterar a propriedade name que está dentro desse valor aqui, que é o parâmetro que a gente recebe desse callback aqui, dessa função de callback. Então a ideia do mutate é mais ou menos essa. Então a gente viu o set, viu o update, viu o mutate, né, viu o próprio signal e o computed. Tá faltando só o effect, né? Vamos ver aqui o effect, como é que a gente consegue fazer um uso dele. O effect, normalmente eu utilizo ele assim no construtor, que é o momento ali. O effect, o computed e o signal são funções que a gente tem que utilizar ali em contexto de injeção, que o Angular fala. O que é o contexto de injeção? É quando a gente está inicializando a variável ou quando a gente está aqui no construtor, que é o momento ali onde a classe vai ser instanciada e essas propriedades vão ser preenchidas, né? Então tem que ser sempre no contexto de injeção. Aqui se a gente pesquisar aqui na a documentação do Angular, ele fala aqui injection context. Então, aqui ele menciona, ele explica e tal. É bom também dar uma lida nessa documentação aqui, que é a documentação oficial do Angular sobre signals. Ele explica aqui, explica sobre os writable signals, o set, o update, o mutate, tudo que a gente está vendo aqui na prática, né? Então, o effect, olha que legal. Quando eu falei que o signal eles são componíveis, é porque eu tenho um double que ele é o resultado de um counter e eu consigo no effect utilizar o double, ou seja, eu utilizo algo que já utiliza outra coisa. Vamos ver como aqui, ó. Vou colocar aqui double this.double. Então o que que vai acontecer aqui? Aqui é só uma string para eu ter lá no meu console, eu não preciso dela necessariamente. Então aqui toda vez, aqui eu acabei de me inscrever nesse signal, é como se eu tivesse inscrito, fazendo um paralelo com o observable, tá? Então toda vez que esse signal aqui tiver um novo valor, esse effect ele vai ser disparado e essa função de callback aqui é que vai ser executada. Então vamos abrir aqui o console. Ó, percebe que ele já até inicia com zero. Por quê? Porque o primeiro valor que ele recebe é zero, que é esse daqui. Esse valor que eu coloquei no counter, que acaba vindo para cá, vezes 2 dá o próprio zero. E quando eu clicar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, então ele vai e dispara a cada vez que esse cara tem uma alteração. O effect, eu confesso que eu não uso tanto. Ele tem assim mais usos desse aqui, tipo, eu quero logar alguma coisa no console, ou, por exemplo, eu uso um Google Analytics da vida. E a cada alteração que o usuário faz aqui, eu quero logar alguma coisa lá no meu Analytics. Aí, pô, o Effect vai suprir essa necessidade. O usuário
alterou alguma coisa aqui, eu quero disparar uma requisição para a API. O effect também vai servir para isso. Ele serve para ter efeitos colaterais. O que não é recomendado utilizar ele é para atualizar o próprio signal. Inclusive, se eu não me engano, ele dá um erro aqui. Eu vou colocar aqui um person. Percebe que ele está reclamando porque esse person ele é do tipo name e last name. Como eu criei ele dessa forma, ele assume, né, ele infere que ele é desse tipo aqui. Ele é um signal do que tem um tipo name string e last name string. Então vamos colocar aqui name tal, last name tal 2, só para a gente testar. Ó, percebe que ele já dá um erro aqui. Ele fala, ó, escrever em signals não é permitido no computed ou no effect, por padrão. Para eu conseguir escrever no signal no effect, eu tenho que usar essa flag aqui nos parâmetros do effects. O effects ele recebe um segundo parâmetro, essa função effect recebe um segundo parâmetro que são algumas opções, que é exatamente a primeira opção aqui é o allow signal writes, que por padrão não é permitido, mas eu posso permitir aqui. Mas isso não é recomendado, tá? A gente fazer esse tipo de coisa, a gente pode acabar causando loop ali e o signal ficar sendo alterado infinitamente e causar aquele problema de pilha, né? Um stack overflow, alguma coisa do tipo. Então, assim como o effect, o signal e o computer eles também têm opções aqui que a gente pode configurar. Tem esse equal aqui, que é uma função ali de igualdade para a gente comparar se se o valor atual do signal é igual ao anterior. Isso para uma string, um number, não faz muito sentido. Mas para estruturas mais complexas, como por exemplo essa aqui, pode fazer sentido. Porque digamos que a gente tenha uma tabela pessoa. Essa tabela pessoa ela tem aqui, por exemplo, um ID1. Eu sei que quando eu alterar esse signal aqui, eu vou saber que pelo ID1 é o que eu vou utilizar para comparar esse signal, o valor dele com o anterior. Não sei se deu para entender muito bem. Mas é mais ou menos a ideia do track by no NG4, né, para quem já utilizou. Então vamos tentar fazer aqui mais ou menos como ficaria essa função de igualdade para esse caso. Eu vou ter o A e o B, que são como se fosse o valor atual e o anterior, tá? E aí no valor atual eu vou comparar com o segundo valor. Dessa forma ele consegue comparar e saber se ele realmente precisa alterar ou não lá internamente esse signal, beleza? O mesmo vale para o computed, eu acho que ele tem uma propriedade, é a mesma coisa, né? É uma função de igualdade. Agora vamos tentar ver aquelas duas outras funções, o toSignal e o toObservable, para a gente ter uma noção de como que a gente pode utilizar. Bom, primeiro eu vou pegar aqui vou criar uma variável que vai ser o seguinte, vai ser um timer, eu vou pegar do interval do RxJS e a cada 1 segundo ela vai ser disparada, tá? Então eu tenho aqui um observable do tipo number, beleza? Eu vou até colocar aqui o cifrão, que é o que a gente utiliza para denotar que isso aqui é um observable. É só uma convenção aí do pessoal do Angular, tá? E agora eu vou colocar aqui um timer com signal. E nele eu vou utilizar o toSignal. Não, é toSignal. Ele não está encontrando. Deixa eu tentar procurar aqui manualmente. Eu sei que está no Angular core barra RxJS interop, que é justamente a questão de interoperabilidade. A gente conseguir ter essa interoperabilidade entre signal e observable. Então eu vou pegar aqui primeiro o toSignal, que é a função que a gente vai utilizar nesse caso aqui. E eu vou pegar o timer. Pronto. Então, a gente tem um observable que é do tipo number e a gente está convertendo para um signal que é do tipo number ou undefined, tá? Tanto o computed, só antes da gente entrar nesse ponto aqui do toSignal, vamos só dar uma olhada aqui, que o computed ele é signal e o effect e o toSignal também é do tipo signal. Isso significa que eles são de somente leitura, tá? Quer dizer que se eu vier aqui no this.double
.set, o set ele não existe, tá? O set ele só existe no signal que é writable signal. Que, inclusive, se a gente vier aqui nos arquivos de declaração, a gente vai ver que o writable signal ele herda de signal e ele tem outros métodos aqui, que é o set, o update, o mutate e o asReadOnly. Esse asReadOnly ele é justamente para transformar esse signal como somente leitura também. Fazendo isso daqui, ó, percebe que some o update dele. A gente não consegue mais atualizar. Então, até mesmo o writable signal a gente consegue converter para só signal, que é um signal read-only ali, um signal de somente leitura, tá? Agora, voltando aqui no toSignal, a gente tem um signal que ele é do tipo number. Vamos utilizar ele aqui no nosso template. Dá um save all aqui. Tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos só para elucidar melhor, vamos colocar também o próprio observable que a gente criou, que é o timer. Então, aqui a gente tem que usar o async, né? Uma das vantagens do Signal também é não precisar utilizar o async, já que aqui eu estou basicamente chamando uma função getter. E tá aqui, ó. Esse aqui é o do observable e esse aqui é do Signal. Como o Signal ele se baseou nesse observable para ser criado, então eles vão estar meio que sincronizados, né? E dá para fazer o caminho inverso também. Então eu posso vir aqui public timer 2. Esse aqui ele vai ser um toObservable. E eu vou passar o timer com signo. Então assim, aqui eu dei uma volta, mas foi só para exemplificar para vocês. Então eu tenho um observable que eu converti ele para signal. Depois eu peguei esse signal e converti para observable de novo. Então os três vão estar aqui sincronizados, funcionando direitinho. Vou pegar aqui o async pipe, dar um Ctrl S. 1, 2, 3 e por aí vai. Então essa é a interoperabilidade entre signals e observables. Agora vamos brincar mais um pouco aqui. Vou criar um outro signal que ele vai ser um computed, na verdade, full name. Ele vai utilizar esse person e ele vai exibir o name e o last name. Vamos tentar aqui fazer esse exemplo. Vou pegar o this.person.name mais, aqui eu vou colocar um espaço, mais this.person. Tem que pegar o getter.lastName. Beleza. Ó, só faltou eu exibir ele aqui. Deixa eu comentar esses caras para não ficar um monte de coisa mexendo ali na tela, né? Vou colocar numa div. Aqui, como é um signo, a gente tem que chamar o getter dele. Então tá aqui, fulano Costa. Só que lembra que quando eu clico no botão increment, a gente fez aquele teste de fazer o mutate no person. Então, além de mudar aqui nesse pre que eu coloquei, foi só para fazer uma visualização de como que está esse objeto, ele também tem que mudar aqui, porque eu tenho um computed, isso aqui é um computed que se baseia nesse objeto aqui, e esse objeto está dentro de um signal. Então, na hora que eu clicar, percebe que também muda. Então, isso é ser componível, é poder se compor e poder compor outras coisas mais. Também dá para eu exibir dessa forma aqui, ó, por exemplo, só o first name do person, ponto name, né? Então eu peguei aqui, eu chamei o getter, a função getter desse signal. Com isso eu tenho acesso ao valor que está dentro dele, ao valor atual. Então aqui vai ter o fulano. Na hora que eu clicar, vai mudar todos, né? Isso é o conceito de reatividade que os signals estão trazendo para a gente. Essa facilidade aqui da gente conseguir alterar. E não só isso. Isso ajuda muito o Angular no Change Detection, porque hoje o Angular ele vasculha toda a aplicação para saber o que mudou e o que não mudou. Com os signals, ele vai conseguir vasculhar de forma mais granular, ele vai conseguir saber que só esse cara mudou, então ele só precisa atualizar a view
desse componente aqui e não mexer nos outros. Então, assim, utilizar os signals com a estratégia de on-push aqui vai deixar a nossa aplicação, os nossos componentes, muito mais performáticos, né? E para finalizar, a gente tem aqui o double, vamos fazer o triple. Só que o triple eu poderia pegar o counter e multiplicar por 3. Mas para fazer de uma forma um pouquinho mais difícil e mostrar como é fácil montar novos signals, os que usam outros signals, a gente vai fazer um pouco diferente. Vou fazer aqui o computed. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o double, dividir por 2 e multiplicar por 3. Assim eu vou conseguir o triplo, teoricamente. Vamos ver se vai funcionar. Vou pegar aqui uma div, triple, chamar o getter dele, dar um save all. Ó, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6 e 9. Eu poderia chamar diretamente o counter e multiplicar só por 3? Poderia, daria no mesmo. Eu só quis dificultar um pouco as coisas, né? Mas está aqui, ó, dá no mesmo. E aqui ele continua fazendo esse console log aqui, justamente por causa do effect que eu tenho aqui no double. E se eu tivesse esse effect, por exemplo, no triple, iria funcionar da mesma forma, né? Se eu tivesse esse effect, por exemplo, na pessoa, aqui no meu signal person, ele vai printar o primeiro valor, né? Igual como é o behavior subject, e ele vai printar o segundo valor. E aqui o terceiro e tal, assim por diante, né? Porque ele, teoricamente, eu tô, por mais que não esteja mudando de fato ali, mas eu tô mudando aqui, né? Eu tô tentando mudar, essa que é a questão. Ele tá emitindo notificações. E uma outra coisa também que tem aqui na documentação, que fala, é esse untracked aqui. Esse untracked, ele serve para quando eu quero fazer eu tenho aqui um effect e eu quero logar aqui no meu console o current user, mas esse current user, toda vez que ele alterar, ele vai fazer ali um log, né? E eu quero logar isso aqui tudo junto com um counter. Só que eu não quero que quando esse counter for alterado, eu não quero que esse effect seja disparado. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui o untracked aqui, esse person, que a gente não passa o getter, a gente passa só o signal. Ó, eu tô alterando o person e ele não está disparando aqui. Só que se eu, por exemplo, colocar o discounter, aí ele vai passar a disparar, mas por causa do counter que está sendo notificado. O person, eu estou meio que ignorando ele usando essa função untracked, né? Assim, tem vários outros recursos aqui que ele explica como destruir effects, como usar os effects. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida aqui na documentação também para complementar com esse vídeo. Mas eu acho que por enquanto é só. Se eu ver mais algum assunto assim relevante a respeito de signals, eu trago aqui novamente. Mas era mais uma introdução assim, a gente passou ali pelos conceitos básicos, fez alguns exemplos práticos aqui, viu que ele é bem simples comparado ao que a gente tem hoje, né, do RxJS, do próprio Angular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E a gente vem aí na próxima com outro vídeo, um outro assunto, talvez. Beleza? Valeu. Falou, pessoal.